Olá, sou Márcia Costa, sou psicóloga e coach. Estou aqui novamente para o nosso encontro semanal para a gente bater um papinho, fazer algumas reflexões, encontrar algumas respostas. Eu sempre brinco que quando eu encontro algumas respostas, a vida vem e me enche de perguntas e me colocam tantas perguntas, mas as perguntas são necessárias para que a gente entre em um processo de reflexão. As perguntas nos desenvolvem em nossas mentes um pensamento crítico, um pensamento seletivo, onde eu aprendo a avaliar, eu aprendo a um não julgamento, coisa que é tremendamente importante. E a questão hoje é: quais são as desculpas que você coloca na sua vida? Quais são as desculpas que você usa no seu dia a dia para não encontrar os seus objetivos, não buscar os seus objetivos, não buscar seus sonhos? E eu vou colocar aqui algumas perguntas para você ver se você se identifica. Porque se você se identifica a alguma dessas perguntas que eu vou estar fazendo agora para vocês, ou até mais de uma pergunta, então é momento de você, de repente, buscar uma ajuda, buscar uma transformação, buscar uma forma de vida diferenciada e de repente, se você perceber que você usa muitas desses questionamentos, dessas desculpas que eu vou passar para você agora, você vai entender por que tua vida está parada em alguns pontos que possivelmente esteja. Bom, a primeira desculpa que a gente usa muito é: se eu tivesse dinheiro, tá? Se eu tivesse dinheiro, eu faria tal coisa, eu estudaria. Se eu tivesse dinheiro, eu faria uma terapia. Se eu tivesse dinheiro. E fica muito no: se eu tivesse dinheiro, eu acabo não fazendo um planejamento, eu acabo usando isso sempre como uma muleta e acabo me sabotando das coisas que eu tenho sonho, desejo, necessidade. Se eu tivesse estudo, eu ouço muito isso. Estudo, não, o estudo é uma evolução, o estudo é um patamar diferenciado que a pessoa chega, só que o estudo em si, ele não te traz solução para nada. Se você passa por problemas, se você passa por situações conflituosas, o estudo, ele pode te proporcionar cultura, ele pode te proporcionar desenvolvimento intelectual, porém ele não é solução para problema. A solução para problema é a gente mesmo ir em busca de sanar as dificuldades que estiver passando. Até mesmo porque, se fosse assim, as pessoas que são estudadas não teriam problema algum, não é verdade? E isso não acontece. Outra pergunta: se eu tivesse um emprego melhor? E a pessoa passa anos a fio nessa desculpa e sempre naquele emprego que de repente não faz ela feliz, naquele emprego que não a satisfaz e sempre colocando a mudança de vida se tivesse um emprego melhor. O emprego melhor pode vir, mas não significa que vai ser a mudança de vida. A mudança de vida quem tem que buscar é você. Se eu tivesse tempo, essa é fantástica, é o que mais ouço. Eu também, particularmente, muitas vezes eu já usei essa desculpa. Nós criamos o nosso tempo, nós criamos a nossa vida, nós criamos a nossa realidade. Se eu ficar me justificando pela falta de tempo, eu entro num processo de boicote comigo mesmo, um processo onde eu me coloco mais ainda na zona de conforto. E o tempo a gente que cria. Se eu quero estudar, eu tenho que arrumar um tempo, ficar um pouco mais cansada. Se eu quero fazer alguma coisa, um exercício, eu chego tarde em casa, mas eu vou para academia, eu vou dar um jeito de fazer, eu vou fazer uma caminhada, enfim. A gente tem que criar o nosso tempo. Eu costumo dizer: o tempo você cria em proporção àquilo que você, o quanto aquilo está doendo, o quanto aquilo está machucando. Está machucando muito, então eu preciso muito procurar esse tempo. Se eu tivesse saúde, tá? Uma das coisas que eu ouço bastante por usar sempre essa desculpa: se eu tivesse saúde, a saúde cada vez mais vai se perdendo e a pessoa não entra num processo de mudança de hábitos que prejudicam, enfim. Se as pessoas me entendessem, essa é esplêndida, né? Espetacular.
eu coloco na mão da outra pessoa a necessidade da mudança. Isso eu falo sempre em todos os vídeos. Essa é a que mais você deve excluir do seu vocabulário, porque quem tem que se entender realmente é você. É uma obrigação sua se entender, é uma obrigação sua se analisar, é uma obrigação sua perceber os parâmetros de vida que te fazem feliz ou infeliz. Se eu pudesse voltar no tempo, essa é também uma das coisas que eu ouço muito. O tempo é aprendizagem, o tempo ele vem pra gente em forma de crescimento, amadurecimento. As experiências que eu passei, elas construíram essa Márcia que eu sou hoje. Eu agradeço a cada uma dessas experiências boas e ruins. É no fogo que a espada é formada, ela se torna forte, linda, bela, mas ela é feita no fogo. Então, voltar no passado, o que eu faria? Eu buscaria as aprendizagens, transformaria algumas coisas? Não, eu utilizo o passado para aprender hoje, para me tornar uma pessoa melhor hoje. Se eu fosse mais jovem, tá? Nunca é tempo de conquista, não existe tempo de conquista, tá? Pessoas se tornam grandes homens e grandes mulheres após os 40, outras pessoas 20, outras pessoas com 50. Então o tempo não é parâmetro. Sócrates já dizia que ninguém é tão jovem que não possa aprender, nem tão velho que possa dizer que já aprendeu tudo. Gente, são muitas as desculpas, não daria para falar todas aqui nesse vídeo, senão ficaria muito denso, mas eu voltarei em outros momentos falando de outras, tá? Um grande beijo, fica com Deus.